Olá pessoal, nessa aula nós iremos estudar em estruturas de aço peças tracionadas. E eu me chamo Ronan Violin e vou acompanhar vocês durante essa aula. E na sequência vou apresentar a vocês a estrutura que nós iremos comentar ao longo dessa aula. Então, a estrutura dessa apresentação ela é baseada na introdução, critérios de dimensionamento, estados limites, esforços normais, diâmetros de furos e conectores, a área da seção líquida transversal, tracionada, que é o assunto, exercícios, exemplos e exercícios de fixação. Toda essa apresentação é baseada no livro do professor Walter Piffel, Estruturas de Aço e Dimensionamento Prático conforme a norma NBR 8800 de 2008. Então, vamos lá pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre peças tracionadas. E nela, o que eu quero que vocês entendam é que peças tracionadas, não imaginem só uma peça de cobertura ou uma peça sendo que compõe o pilar. Aqui a gente vai estudar as peças, a verificação de peças tracionadas em diversas situações, desde que haja uma tração axial ou uma tração simples, que pode ser em tirantes, contraventamentos de torres, travejamentos de colunas, tirantes de vigas armadas e barras tracionadas de treliças. Isso aqui são alguns exemplos para ilustrar onde que a gente pode aplicar. E o formato dessas peças? O formato pode ser qualquer um das barras, dos perfis metálicos que nós estamos acostumados. Perfis redondos, chatos, cantoneiras, seriam L, U, perfil I, ou perfis compostos, reunidos por solda, por conectores e assim vai. Então notem que aqui não importa tanto o formato da nossa peça, e sim o esforço que em si nela é aplicado. Nós temos a seguinte situação, para exemplificar, uma ligação onde nós temos algumas barras que são tracionadas, e nesse exemplo nós temos essa situação de uma barra aqui logo do lado direito inferior, que ela é tracionada, uma cantoneira dupla, que eu estou marcando aqui para vocês para ilustrar a situação, onde há tração. E é isso, e essa situação que nós iremos verificar. Será que essa peça ela suporta o carregamento? Se ela suporta, qual que é o máximo de carregamento que ela pode receber, pode ser aplicado? E assim vai os nossos questionamentos. E para isso, nós damos sequência a alguns critérios de dimensionamento que são importantes. Nesses critérios de dimensionamento, em peças tracionadas, deixa claro, na região dos furos, se caso, e é o que nós vamos trabalhar, no regime elástico, que é esse exemplo A aqui, notem que nesse gráfico, nesse diagrama, próximo à região do furo, eu tenho a máxima tensão. Então, é ali que a gente precisa se preocupar. Caso ocorra extrapolamento, ou seja, você passe o escoamento, nós teremos o quê? Que toda a região onde ocorre a distribuição dos esforços que a gente está estudando, ela é de forma constante, ou seja, não só a região do furo é predominante, sim toda a nossa peça, a nossa barra em estudo. Então, lembrando que nós iremos trabalhar com regime elástico, e notem que a região do furo é a região que nós precisamos mais nos atentar a essa verificação. E que, dando sequência a isso, o que eu preciso verificar então nessa situação? Nós precisamos verificar os estados limites últimos e os esforços normais existentes. De que forma? Como a gente já havia comentado, a ruptura na seção com os furos ou o escoamento da nossa peça. O que significa isso aí? Eu vou verificar se haverá a possibilidade do rompimento na região do furo por haver a maior tensão e também se a nossa estrutura ela vai mudar de regime, do elástico para regime plástico. Então, nós iremos determinar qual é o valor da força, qual é o esforço, carregamento, que cada situação acontece, para que a gente não ultrapasse esse limite. E assim,
eu apresento para vocês as situações que nós iremos verificar. Notem que aqui a gente vai verificar essas duas equações para peças em geral. O que significa? A maioria das situações que nós precisamos calcular. E dessas duas equações sairão dois números, dois resultados. Mas qual resultado adotar? A gente deve adotar o menor resultado, menor valor. Por isso que ela se encontra em negrito aqui, chamando a atenção de vocês, e agora eu estou marcando, para que vocês se atentem a esse detalhe. De um lado, a letra A ali, só para ilustrar, nós temos a ruptura da seção com os furos, a área líquida. Já do lado direito, a letra B, eu tenho um escoamento, depende da área bruta. Ou seja, o que eu quero deixar claro a vocês? Que nós iremos verificar a região aonde que tem o furo, porque eu tenho uma área líquida, ou seja, uma área da seção transversal descontada os furos, ou seja, eu tenho uma área menor, é ali que eu vou verificar se não há o rompimento da minha estrutura, mas também do outro lado também tenho, para que não ocorra a mudança de regime do elástico para o plástico, que é o escoamento, que é a região onde não há furos. Então, são essas duas verificações que nós precisamos. E notem que, voltando à ruptura dos furos, nós temos um RDT, que significa o R é resistência, o D de projeto e o T de tração. É a identificação do esforço que a gente está verificando. A N efetivo, ou seja, a NF, que é a área líquida efetiva, FU, a tensão última do nosso material, e γ2, um coeficiente de segurança, de ponderação. Já para o escoamento, nós temos também o RDT, resistência de projeto à tração, um AG, que é a nossa área bruta em estudo, ou seja, sempre da seção transversal, FY, a tensão de escoamento do material, e um γ1, que é o nosso coeficiente de segurança. Então, esses são as equações e os itens que nós precisamos verificar, determinar valores. E na sequência eu apresento para vocês as equações de formas individuais com a explicação de cada uma desses itens que foram comentados agora. Na ruptura da seção com furos, nós temos que o γ2 geralmente equivale a 1,35 para considerações de combinação normal de ações, que é o que atende grande maioria das situações. E os demais itens, como eu comentei já no slide anterior. E na sequência falaremos sobre o escoamento, que nós temos lá um γ A1, que equivale a 1,1 também para combinações normais. Mas e se for uma situação diferente? Vamos imaginar que você tenha peças com as extremidades rosqueadas, que seriam tirantes, geralmente estruturas em arcos, só para ilustrar a situação. Primeira coisa que eu preciso deixar claro a todos, que o diâmetro mínimo para peças com extremidades rosqueadas é de meia polegada, ou 12,5. Mas e se meu tirante não for rosqueado, for soldado? Ótimo, pode ser outro diâmetro, mas se for rosqueado, tem que ter lá 12,5 milímetros de diâmetro. Isso é o mínimo exigido por norma. E aí nós temos a equação muito semelhante também em RDT, é 75% ou 0,75 de área bruta e FU dividido por γ, que deve ser menor ou igual que a área bruta, o escoamento, né, FY dividido por γ1. Ou seja, são todos os coeficientes já conhecidos por vocês e as siglas também. Mas e se não for uma combinação normal? Qual que é o valor que eu devo usar? Existe. Esses valores de coeficientes são tabelados. Apresento para vocês a tabela. Essa tabela foi retirada da norma, onde vocês conseguem consultar e determinar os valores. No nosso caso, a gente trabalha com aço estrutural, para combinações normais, onde nós temos lá os nossos coeficientes que foram comentados, γ1, o escoamento, e a ruptura 1,35. Caso há outras considerações, são esses coeficientes. Notem que nós conhecemos já de longa data os coeficientes concretos, 1,4, da armadura 1,15, e é daí que saem todos esses valores já determinados há muito tempo de forma normativa.
Alguns outros itens também que eu preciso ilustrar com vocês. Limite de esbeltez em peças tracionadas. Ela não apresenta uma relevância tão grande, né? Porque do momento que a peça é tracionada, a gente acaba reduzindo as excentricidades construtivas iniciais, ou seja, a gente consegue minimizar um pouquinho dos problemas. Já relacionados ao diâmetro dos furos dos conectores, isso é extremamente importante, porque quando a gente realiza furos na seção da nossa peça, o que acontece? Nós retiramos material dessa seção. Retirando o material ocorre o quê? Um enfraquecimento devido a esses furos. Porque o que resiste é o material. Se você não tem material por causa do furo, você acaba tendo uma situação de enfraquecimento. E o processo mais econômico, usualmente, é a furação por meio de punção. Porém, a gente precisa, quando realiza esse furo por punção, né, acrescentar na hora que a gente for fazer a conta uma folga, deixar um pouquinho maior devido ao processo de furação de 1,5 milímetros. Mas nós iremos estudar mais à frente esses detalhes. Então, o próximo passo é determinar as áreas, área bruta e área líquida. Começamos pela área líquida. Por quê? A área bruta, nesse exemplo ali ilustrando a vocês, onde temos uma chapa com alguns furos. A área bruta geralmente se assemelha ao quê? A altura dessa peça, que recebe o nome de D, e a espessura, que é o T, que se assemelha a um retângulo, porque nós estamos calculando a área da seção transversal. Se eu preciso da área líquida, o que eu vou ter? Eu vou calcular essa área bruta menos os furos, né? E notem que o corte, a seção ocorre geralmente e deve ocorrer no diâmetro, que é a maior dimensão ali que você tem do seu furo, representada numa seção transversal. A outra situação que nós devemos também se atentar e pesquisar é caso os nossos furos não sejam alinhados, igual eu apresento para vocês. Eles sejam enviesados ou em zigue-zague, como ali apresentados, que também segue o mesmo raciocínio, a área bruta menos a área dos furos, aonde nós temos que realizar uma pesquisa, um estudo, para descobrir qual é a seção que apresenta a melhor área líquida. Aí, só para ilustrar vocês, nós temos um exemplo, a situação 1 ali que eu estou marcando agora, pode ser a situação 2 e também até a situação 3. Nós iremos buscar, ou seja, essa área e descontar da área bruta. O que nós precisamos de informações? Porque existem equações já prontas para isso. Nós precisamos saber valores de distâncias, onde nós temos a distância P ali ilustrada, que é a distância entre furos. O G é a distância transversal entre furos, ou seja, olhando a nossa figura na vertical, e o S é a distância longitudinal entre furos, só que de fileiras diferentes, né? O P é entre a mesma fila e já o S entre filas diferentes. Essa é a diferença, né? Por isso que tem essas duas informações. E aí, como que eu determino isso? Isso vai depender do tipo de furação. Você vai ter que calcular para a situação 1, 2 e 3. E lembrando, antes de sair fazendo conta, verifique se a sua furação é com punção ou sem punção. Por quê? Caso você resolva calcular sem punção, notem que a nossa área líquida é o B, a altura da peça, menos a somatória de diâmetros mais 2 milímetros. O que é esse somatório? É a quantidade de furos e o diâmetro. Mais 2 por quê? Por norma, eu preciso deixar uma folga em cada furo. E o S e o G são as medidas ali em relação aos seus furos. Se ocorrer a punção, além dos dois, eu devo somar, acrescentar aquele 1,5. Por isso esses 3,5 milímetros. Outro item importante, pessoal, você está calculando em milímetros. Então, seu B tem 100 milímetros, S e o G também. Então, notem a unidade que vocês irão trabalhar. E, claro, a sua resposta vai ser também em milímetros quadrados. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter.
para poder determinar isso aí. E aí, na sequência, para poder realizar toda uma revisão de conceito e a fixação de assunto, nós iremos resolver alguns exercícios, como esse primeiro exercício, que ele funciona da seguinte forma: a espessura. Ele quer que você calcule a espessura de uma chapa de 100 milímetros de largura, no caso a nossa altura olhando a figura, sujeita a uma força axial de 100 kN, 10 toneladas, e ele pede para resolver o problema com um aço MR250 utilizando o método das tensões admissíveis, ou seja, ele nos indica como fazer a conta. Eu quero que você resolva através dessa forma. E para complementar, ele nos diz que a tensão de tração, esse σT, corresponde a 60% do escoamento. Então, ele já nos aplica esse coeficiente de segurança ali apresentado. E como que eu resolvo isso? Então, pessoal, primeiro eu vou retirar as informações, o método de resolução é das tensões admissíveis, as larguras, o aço e a tensão. Então, a primeira coisa que eu preciso relembrar é que o método das tensões admissíveis, ele remete ao conceito de tensão, que é força sobre a área. Isso vai ser importante, vai ser útil ao desenvolvimento desse exercício. E com esse raciocínio, e aproveitando que o exercício nos fornece de informação, onde ele diz que a tensão de tração é 0,6 da tensão de escoamento. Assim eu consigo calcular qual que é a máxima tensão de tração que eu posso ter nessa chapa. E como que eu faço isso? Os 0,6 vezes 250, chegando à conclusão de 150 MPa. Essa é a máxima tensão que eu posso ter. Mas nós temos o conceito de tensão, que é força sobre a área. Como as tensões são iguais, eu tenho que a tensão é 150, qual que é a força aplicada? Não equivale aos 100 kN ou 100 mil newtons. Estou adequando as unidades para poder ter a resposta numa unidade condizente. Feito isso, isolando a área, chegamos a 666,67 milímetros quadrados. Essa é a nossa área. Mas qual que é o formato dessa chapa? Ele não te deu a altura e não te quer a espessura? Então é um retângulo. Sendo assim, nós conseguimos determinar a nossa espessura usando a área de um retângulo, onde a área é base vezes a altura. A nossa área é o 666,67 e a nossa base ou altura, como queiram, equivale a 100. Assim, isolando e determinando a espessura, o T, chegamos a 6,67 milímetros. Ou seja, respondemos o que o exercício nos perguntou. E agora, pessoal, para o próximo vídeo, no exemplo 2, nós iremos resolver o mesmo exercício de forma semelhante, porém pelos estados limites. Ou seja, nós iremos aplicar os conceitos vistos hoje nessa aula para poder atender o que o exercício nos pediu. Então, nós temos a seguinte situação. Retiramos as informações do problema para que vocês notem e se aproximem que são as mesmas informações, só mudou o método de cálculo. E para isso, pelo método dos estados limites, notem que a nossa peça não tem furos, então nós iremos verificar apenas o escoamento da chapa, que ele depende da área bruta, o escoamento Fy e um gama A1. Como o exercício não nos forneceu, iremos considerar uma situação de combinação normal para que a gente faça a conta. Então, seguindo esse raciocínio, primeiramente a gente precisa o quê? Precisa adequar o nosso carga, nosso carregamento. Pois o que acontece? Será que o valor que nós temos é de projeto ou característico? Como ele não informa, a gente vai considerar ele como característico, ou seja, sem coeficiente de segurança. Então, iremos na sequência multiplicar ele pelo coeficiente de segurança. Como também não nos informa qual que é o tipo de carregaremos, consideraremos uma ação variável e naquela tabela que vocês viram na aula anterior, como demais carregamentos. Então, logo, o nosso gama vale 1,5.
Assim temos que ND, que é a nossa carga de projeto, é igual a gama NK. 1,50 vezes 100, 150 kN ou 150 mil newtons, que é o que nós vamos utilizar. Agora, dando sequência e substituindo na equação da determinar a resistência do projeto para a nossa área, nós temos o seguinte: a resistência de projeto é o nosso carregamento limite, 150. A área bruta, nós ainda não sabemos. E a nossa tensão de escoamento é os 250 MPa, dividido por 1,1, que é o nosso coeficiente. Isolando a área bruta, chegamos ao valor de 660 milímetros quadrados. E o mesmo conceito aplicado anteriormente ao exercício anterior, que é um retângulo, é válido ali também. Então, nós temos que a área é base vezes altura, isolando uma das dimensões, que seria a nossa espessura, chegamos à dimensão de 6,6 milímetros. Aí nós fizemos todos esses cálculos, esse monte de conta, para chegar à mesma dimensão, à mesma conclusão. Mas o que eu quero que vocês notem dessa situação? Que entre os dois exercícios, o primeiro método apresenta um coeficiente de segurança de aproximadamente 60%, enquanto o anterior nós temos 10% ali no nosso carregamento, 10% na redução ali da nossa carga para poder chegar a isso aí. Isso foi para uma única carga. E já imaginaram se nós tivéssemos mais carregamentos aplicados? Pelo outro método, a gente poderia ter espessuras de chapas muito maiores e aí automaticamente ficaria com um resultado, um valor até mais caro para uma situação de execução. Enquanto o outro se torna coeficientes mais realistas, mais próximos à finalidade de uso. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, seguindo esse raciocínio do exercício 2, nós iremos falar agora sobre uma emenda, uma ligação entre chapas, como nesse exemplo 3, onde nós temos duas chapas de 22 por 300, ou seja, 22 é a espessura das chapas, como vocês conseguem observar aqui embaixo na figura, no corte da figura, lá os 22 que eu estou grifando em amarelo, e a altura que vale seus 300 milímetros ali, como vocês notam também que eu estou grifando em amarelo aqui. Então, e são emendadas por meio de talas com duas linhas, ou melhor, duas partes, com 8 furos. Notem que eu tenho 8 furos de um lado da nossa peça e após a emenda mais 8 furos com diâmetro de 22 milímetros, ou que corresponde a 7/8 de polegada. E ele pede: verifique as dimensões das chapas são satisfatórias, admitindo que o aço é o MR250 ou ASTM A36 para quem utiliza a norma americana. Então, vamos lá separar as informações e resolver esse exercício. Então, temos lá aqui as informações retiradas para ficar claro e eu não ter que ficar voltando a toda hora ao exercício para relembrar vocês. E a pergunta é: se é satisfatório, se a ligação é segura ou não? Pessoal, o que deixar claro que nós estamos verificando somente o quesito de peças tracionadas. Para que a gente consiga afirmar que a ligação é 100% segura, seria necessário verificar não só as chapas, mas também o cisalhamento do bloco, mas também os conectores, se eles suportam ou não o esforço aplicado, todas essas considerações. Mas que para esse exemplo a gente por enquanto só verifica a tração dessa peça. Os próximos assuntos serão vistos ao decorrer do desenvolvimento da disciplina. Então, para o que nos foi solicitado, vamos lá fazer as contas. Então, primeiramente a gente precisa determinar a ruptura da área da região com os furos, da área líquida, e a outra da área bruta. Algumas informações que o exercício nos deu especificando os materiais, como ele nos disse que o aço é o MR250. Isso nos caracteriza uma tensão de escoamento de 250 MPa
e uma tensão de ruptura de 400. Por que eu preciso dessas informações? São necessárias para poder substituir ali nas equações e determinar as resistências de projeto. Outra coisa, ele nos não disse qual é a condição, né, de combinação, mas vamos adotar condições de combinações normais. Assim temos γ1 de 1.1 e γ2 de 1.35. Essas são as outras duas informações que nós tiramos do enunciado. E o próximo passo em si é determinar a área. Claro que nós iremos iniciar pelo cálculo da área bruta. Por ser uma chapa, ela apresenta um formato retangular e assim nós conseguimos calcular isso. Ó. A área bruta da seção transversal temos que a nossa espessura é 22 e a área total equivale a altura equivale a 300. Então, base vezes altura, temos que a nossa área bruta, o nosso AG, equivale a 6.600 m². Mas o que é a área líquida? É a área bruta, ou seja, 6.660, menos os furos. Então, o que nós temos? Notem que essa área rachurada, demarcada na área líquida, é o que você precisa determinar. Então, o que nós temos? Nós precisamos descontar essa área de furos que eu estou marcando aqui em amarelo para vocês notarem. E como que eu determino esses valores? Eu vou pegar o todo e descontar esses espaços. E como que é feito isso? Notem que é uma conta muito simples, onde eu tenho 6.600. Quantos furos nós temos? 4. 22 é a nossa espessura. E notem que eu tenho 22 mais 3,5. Por que 3,5? Porque os nossos furos foram realizados por meio de punção. Feito isso aí, 6.600 menos 2.244, chegamos a 4.356 m². E essa é a nossa área líquida. Feito isso aí, era o último item que nós estávamos dependendo para realizar as contas. E aí, vamos ao resultado final. Na letra A, ruptura da seção com furos. Temos que a nossa área líquida equivale aos 4.356, a nossa tensão última vale 400 e o nosso gama vale 1,35. Chegamos ao resultado em newtons de 1.290.666,67 newtons, aproximadamente 1.290,67 kilonewtons. Isso é o quanto de carregamento que você pode aplicar na região do furo para que não ocorra a ruptura. Já para o escoamento da seção bruta, ou seja, para não mudar do regime elástico para o plástico, a área vale 6.600, a nossa tensão 250 e nosso gama 1.1. Chegamos a uma resistência de 1.500.000 newton, ou aproximadamente 1.500 kilonewtons. Aí eu questiono vocês, qual carga que nós devemos adotar primeiro? Por quê? Porque você tem dois resultados. Lembre que eu comentei na hora que eu apresentei as equações. A gente vai adotar um menor valor, porque o nosso carregamento não começa de cima para baixo, sim de zero, e vai sendo incrementado, acrescentado. Então, o primeiro valor a atingir vai ser a ruptura dos furos. Então, isso que nós consideramos. Mas, tá. A pergunta é, será que a nossa ligação ela é satisfatória? Eu preciso comparar com álcool e vou comparar com o carregamento aplicado. Nesse carregamento aplicado, nós temos lá 300 kN. Mas, novamente, é o valor característico. Eu preciso colocar um coeficiente de segurança. E pelas condições já comentadas, será uma combinação normal, que mais? Variável, e aí não me informa qual é demais situações, temos 1.5. Chegamos ao valor de 450 kN. Logo, o material para rompe com 1.290 e você só tem 450 aplicado. Então, que conclusão que nós chegamos? Que as dimensões ali das nossas chapas, não chapas, né? Chapas, elas são satisfatórias. Então, teremos
não teremos, na verdade, nenhum problema quanto ao carregamento aplicado e a situação apresentada. E aí, pessoal, fica de exercício de fixação uma situação muito semelhante, porém ela é enviesada ou em zigue-zagues furos. Para vocês me dizerem se ela suporta ou não suporta, não é o caso. Para me dizer qual que é a força que eu posso aplicar para que ela não me gere nenhum problema. Então, raciocínio muito semelhante ao que nós fizemos, porém a forma de determinar a área é para uma peça em zigue-zague ou enviesada. Então é isso que fica para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Até mais.